A comida para os medievais europeus não era tão diferente do que comemos hoje. Carnes bovina, suína, cordeiro e veado estavam disponíveis, além de frutas, vegetais, laticínios, ovos, peixe, pão e cerveja. Aqueles que podiam pagar por isso poderiam desfrutar das delícias de alimentos importados, como romãs, vinhos doces do Mediterrâneo e especiarias caras do Oriente Médio, como canela e gengibre. O açúcar, que também era classificado como uma especiaria, era importado desde o século XII e era muito caro. E quanto aos camponeses que viviam no campo, o que eles comiam? Ou as pessoas mais pobres nas cidades e vilas? E quanto aos nobres ricos e cortesãos reais? Que tipo de comida eles estavam devorando e bebendo? Vamos voltar à Idade Média e descobrir, mas por favor, tome cuidado, não haverá tomates, batatas ou chocolate. Se você achar isso ofensivo ou perturbador, é melhor sair agora. Bem-vindo à loucura medieval. O rápido. O café da manhã não era comum até meados do século XIII. Até então, apenas 2 refeições por dia eram consumidas, independentemente da ocupação das pessoas, seja no campo, oficina, escritório monástico ou na corte. Na Europa medieval, apenas 2 refeições formais eram feitas por dia, pois a Igreja Católica julgava ser o bastante. A gula e quaisquer outras indulgências eram mal vistas, e o jejum e a temperança eram o costume, então comer café da manhã era considerado pecaminoso. O jantar, a primeira e principal refeição do dia, provavelmente era consumido no final da manhã. A refeição exigia muita preparação, especialmente em famílias ricas, então não teria sido servida muito antes da 6ª hora do dia, que era o meio-dia. Nesse ponto, mais da metade do trabalho diário já estava provavelmente concluído. Após as atividades diárias, outra refeição leve era consumida, provavelmente depois do anoitecer, de 6 a 8 horas após o jantar. A sopa traseira, ou jantar tardio, uma refeição servida à noite com bastante vinho, também era desaprovada. Os ensinamentos de John de Milão, da Escola Médica de Salerno, a primeira e mais importante escola médica de sua época, fundada no século IX, aconselham o seguinte: levante-se às 5, almoce às 9, jante às 5, retire-se às 9 para uma vida longa. À medida que as refeições se tornavam mais complicadas, o jantar era adiado ainda mais. Então, os jantares talvez não comessem sua primeira refeição até depois do meio-dia, o que significa que o jantar também seria adiado, possivelmente até depois que a valiosa luz do dia tivesse passado. Então, tornou-se prática aceita quebrar o jejum da noite com a indulgência de uma pequena refeição leve algum tempo antes do jantar. Para o camponês, o prato que muitos agora consideravam ser a refeição mais importante do dia, provavelmente seria uma cerveja aguada e um pedaço de pão de centeio, talvez, se tivessem sorte, um pedaço de queijo. Filés de peixe, como truta, salmão ou arenque, eram geralmente defumados para conservação e beliscados pela manhã, dando origem aos kippers, um alimento britânico para o café da manhã. Comer café da manhã era associado aos pobres, pois apenas camponeses e trabalhadores braçais precisavam da energia para aguentar até o jantar. Similarmente, os muito jovens, idosos e doentes ampliariam sua ingestão matinal de alimentos comendo mingau. Evacuar após comer. No final da Idade Média, muitos médicos ainda consideravam insalubre comer o café da manhã, pois acreditava-se que uma refeição nunca deveria ser ingerida até que a última tivesse sido digerida. Geralmente, o processamento dos alimentos e a dispersão dos nutrientes levam cerca de 6 horas. Dormir durante a noite deveria ser tempo suficiente para a digestão ocorrer, certo? Bem, não, porque os médicos acreditavam que outra refeição não deveria ser consumida até após a digestão e as passagens do corpo terem sido limpas. Não foi até meados do século XVI que os médicos começaram a aprovar o café da manhã a contragosto. O deputado britânico Sir Thomas Wingfield acreditava que o café da manhã era essencial em seu reino, mesmo que Galeno, o médico grego do primeiro século, cujas visões dominaram a medicina medieval ocidental,
nunca tomasse café da manhã. O médico Tudor Thomas Cogan concluiu que passar fome por muito tempo enche o estômago de maus humores. Cogan revelou que os ingleses comiam 3 refeições por dia até os 40 anos, quando o sistema digestivo se tornava fraco demais para o café da manhã. Ele também disse que o pão integral e a manteiga do café da manhã de um homem do campo eram muito melhores do que o pão branco fino conhecido como manché, consumido pelos ricos, pois causava constipação. Os nobres, disse Cogan, também gostavam de começar o dia com torradas mergulhadas em um gole de vinho forte. O álcool deve ter sido uma coisa da manhã para os medievais ricos, e parece que estar em peregrinação lhes dava uma folga quando se tratava de tomar café da manhã. Em 1255, o rei inglês Henrique III teve 6 toneladas de vinho entregues à Catedral de St. Albans para o café da manhã durante sua visita. Isso são 1.500 galões de vinho. O rei e sua comitiva levavam seu próprio vinho durante as viagens para garantir que bebessem apenas o melhor, pois a qualidade do vinho nas lojas e estalagens do caminho poderia variar. Mesmo que o rei fosse contra os ensinamentos da igreja ao tomar café da manhã, ele ainda poderia ingerir uma pequena dose durante a refeição. Faça o que você pode conseguir. Visto que eram os camponeses do campo que produziam a maior parte dos alimentos disponíveis na Idade Média, é de se esperar que eles também comessem bastante. Isso significava que eles geralmente tinham o suficiente para comer, exceto em tempos de fome. Os carboidratos eram provenientes de grãos como trigo, centeio, aveia e cevada, sendo assados em pão ou fermentados em cerveja. Frutas e vegetais como maçãs, peras, cebolas e feijões eram cultivados, enquanto frutas silvestres e nozes podiam ser coletadas em bosques próximos. Muitas moradias nas cidades e vilas tinham um pequeno jardim para cultivar alguns legumes. Do contrário, qualquer alimento precisaria ser comprado, o que não é fácil para quem tem pouco dinheiro. Em Londres havia muitas barracas de mercado vendendo de tudo, desde cerejas até tortas de carne. Cozinhas populares vendiam refeições prontas para consumo no local ou para viagem. Vacas, ovelhas e porcos eram as principais fontes de proteína. Na Inglaterra, no início do século XIII, muitos cabritos também eram consumidos. Desculpe, acabei de ser informado que são cabritos, não bebês humanos. Embora essa tendência pareça ter sumido, os porcos eram os melhores animais para se criar, pois engordavam facilmente e comiam de tudo. As vacas produziam leite, laticínios e carne. Ovelhas, leite, queijo e lã. Na Inglaterra do século XIV, havia pelo menos 8 milhões de ovelhas, pois esse era o número de lãs exportadas. Os queijos eram muito duros, precisando ser molhados antes de comer. Pendurados acima da lareira, seriam continuamente defumados durante meses. Os queijos cremosos eram servidos apenas nas casas mais ricas. Muitos gansos, galinhas e pequenos pássaros eram criados para consumo. Coelhos, lebres, fazões e veados andavam livremente, mas seriam esfolados e comidos se pegos. Quem fosse pego com eles em terras de um senhor enfrentaria acusações de caça ilegal e sérias punições. Durante a quaresma, por 40 dias, era proibido comer carne, sendo permitido apenas o consumo de peixe, assim como as quartas, sextas, sábados e vésperas de dias santos importantes. Viver na costa dava às pessoas mais pobres o luxo de mariscos como ostras, berbigões, mexilhões e caracóis do mar. William Langland, em seu poema Piers Plowman do século XIV, descreve a comida que o pobre Piers tinha em sua cabana. Incluía, cito, 2 queijos verdes, alguns coalhos e creme, um bolo de aveia e 2 pães feitos com farelo, alguns feijões, salsa, um alho poró e repolho. Ele não tem carne salgada, ovos, nem dinheiro para comprar frangas. Langland também destaca que outros pobres nem tinham pão ou cerveja barata no inverno, e como carne fria e peixe eram luxos, comiam sopa de legumes e bebiam água. Doce e picante. O cavaleiro e poeta inglês do século XIII, Walter de Bipsworth, descreveu o que ele viu como uma refeição típica. Citação:
Um yeoman elegante que veio de um grande banquete nos contou sobre a festa, como o serviço deles foi organizado. Sem pão, vinho e cerveja, ninguém em uma festa ficará à vontade, mas nada além dos 3 foi colocado lá. Mas pelo menos nos contaram sobre o serviço que trouxeram primeiro: uma cabeça de javali enfeitada com um focinho bem enfeitado e carne de veado com fermento, uma papa de grãos cozidos, depois uma variedade de outros alimentos, gruas, pavões e cisnes, cabritos, porcos e galinhas. E eles tinham coelhos em molho todo coberto com açúcar. Vaian de sif, carne de frango fria picada, fortemente temperada com gengibre, e mormone, um ensopado de carne doce e tudo que você poderia querer de vinho tinto e branco, e então outro lote de assados todos ao lado do outro, fazões, narcejas e perdizes, tordos, cotovias e plovers assados, melros, narcejas e tordos, e outros pássaros que não posso nomear, carne de porco, uma gelatina de carne, preps e pratos fritos temperados com açúcar de rosa. E quando a mesa foi desmontada, pó de especiarias doces com drage grosso, ameixas de açúcar, macis cristalizado, cubeba, uma especiaria valiosa, cravo e muitos outros doces. E muitas hóstias. A refeição era típica apenas para quem frequentava círculos ricos. É difícil imaginar Joe Bloggs, o camponês da aldeia, sentando-se para comer tudo isso. Não era apenas uma demanda por especiarias durante a Idade Média. Havia um desejo por elas, e eram ainda mais caras do que a carne. De 1431 a 1432, as contas domésticas do Conde de Oxford mostram que um porco inteiro poderia ser comprado pelo preço de 1 libra de pimenta, e a pimenta era a especiaria mais barata para comprar. O mordomo da família Talbot, em Shropshire, manteve contas de despesas para a casa de 1431 a 32. A família comeu 14 libras de gengibre e 17 libras de pimenta, junto com outras 17 libras de outras especiarias, 3 das quais eram açafrão, que era obscenamente caro. Muito do mesmo. Vários manuscritos ingleses sobre culinária têm páginas sobre banquetes elaborados, como os banquetes realizados em honra do Senhor de Grey, festa para vários bispos no banquete de coroação do rei Henrique IV. A refeição de coroação era típica dos banquetes ricos na Idade Média. Havia 3 pratos que consistiam em 43 pratos. No primeiro, havia grandes pedaços de carne, fazões, uma cabeça de javali e pudim de Lombardia com ameixas, tâmaras e medula óssea. Havia tortas enormes, um leitão recheado, carne de veado e fermente para o segundo prato, e coelho, perdiz e blanc sore, uma sopa branca para o terceiro. Cada prato terminava com uma sutileza, também chamados de entremets, que significa entre porções. As sutilezas eram elaboradas obras de arte comestíveis feitas com comida. Eles eram comumente feitos com marzipan ou pasta de açúcar em formato de castelo, criatura mítica ou cena de uma história. Esses banquetes podem não ocorrer diariamente, mas a comida fornecida neles era o sal, preparado pelo cozinheiro todos os dias na casa de um aristocrata. Talvez isso seja o que Sir Walter de Bipsworth quis dizer ao descrever um banquete como uma refeição típica. Era, em essência, pelo menos para os ricos, muitos pratos de jantar normais, apenas em maiores quantidades. Realmente apenas mais do mesmo. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se gostou, lançamos um novo toda sexta-feira. Até a próxima, tenha uma ótima semana. Saúde!